like. Então vamos resolver esse problema aqui de juros simples para poder entender como é que funciona a dinâmica da parada. É o seguinte, um cliente de uma loja pretende comprar uma televisão que custa R$1.000 à vista, em 5 parcelas iguais. Então o que ele vai fazer? Vai pegar R$1.000, certo? E vai dividir por 5, certo? E aí a gente vai ter R$200. Sabendo que a loja cobrará uma taxa de 6% na compra, qual o valor de cada parcela e o total que o cliente irá pagar? Bom, se ele fosse pagar sem taxa, sem juros, sem nada, ele iria pagar esses R$200 aqui por mês, né? Só que ele disse que vai ter uma taxa, né? Essa taxa é a porcentagem, né? Essa taxa é essa porcentagenzinha de 6%. Então, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que pegar 6% de 6%, taxa de juros e 6% na compra, tá? 6% de 1.000, que é em cima do valor original da parada. Então, eu vou fazer 6 sobre 100, o D vira vezes, e aí fica aqui o 1.000. Cortei os zeros, vai ter R$60. Ou seja, na verdade, a parada que antes custava R$1.000, o que acontece? A parada antes que ia custar R$1.000, pela pessoa pagar em parcelado, ela vai ter que pagar R$1.060, R$1.000 mais R$60, certo? Esse dinheiro aqui, ó, é o que a gente chama de juros. Juros é aquilo que você paga além do valor da parada realmente que você pagaria normalmente, né? Assim que a galera normalmente pega para poder farmar dinheiro. Esse dinheiro aqui final que a pessoa vai pagar é o que a gente chama de montante, né? Esse carinha aqui é o que a gente chama de montante. E o que é o montante? O montante é os juros mais o dinheiro inicial. E o dinheiro inicial, no caso seria o 1.000, tem um outro nome também que a gente chama de capital. Tá? Esses são os conceitos básicos de juros. Juros é um dinheiro que você vai ter a mais em uma determinada situação, seja pagando ou seja recebendo, certo? O dinheiro inicial é o que a gente chama de capital. A taxa a gente chama de I, né? E você tem o tempo, né? No caso aqui, a gente não usou o fator tempo na parada, mas o tempo seria como se fosse esses 5 meses aqui, né? Beleza. Esses 5 meses aqui. Mas não usou necessariamente o tempo nessa situação aqui. A gente só pagou um juros de uma maneira geral da coisa e depois dividiu, certo? E o dinheiro final mais os juros é o que a gente chama de montante, que é o capital mais os juros. Beleza? Vamos para o próximo. Quanto rendeu a quantia de R$1.200 aplicada a juros simples com a taxa de 2% ao mês no final de 1 ano e 3 meses? Então, peraí, tem muitas informações. Vamos lá. Primeira informação. O dinheiro inicial, nosso capital, é 1.200, tá? A taxa, a porcentagem, é o que quanto vai aumentar a cada ciclo, né? E o ciclo que ele está falando aqui é um mês. Vai ter 2 meses, 2%, perdão, 2 meses não, 2% ao mês, ou seja, cada mês aumenta 2%, no final de 1 ano e 3 meses. Então, o tempo final é 1 ano e 3 meses. E aí já começa um problema, né? Qual que é o problema? O problema é que a taxa e o tempo tem que estar na mesma unidade, tá? Se a taxa e o tempo tem que estar na mesma unidade, se você observar aqui, ela está em meses, e aqui eu tenho ano e meses. O que eu vou ter que fazer? Vou transformar 1 ano em 12 meses, certo? 1 ano em 12 meses, e 3 meses aqui, eu vou somar. Então, o tempo final aqui, na verdade, é o quê? 15 meses. Então, aquele dinheiro vai ficar rendendo durante 15 meses. Bom, primeiro eu vou fazer de uma maneira mais lógica, depois a gente usa uma formulazinha, né? Vamos lá, o que ele quer saber é quanto rendeu. Quanto rendeu é os juros, tá? É o quanto que vai aumentar esses R$1.200. Então, o que ele quer saber é isso aqui. Como que eu calculo isso? Bom, o que a gente tem que pensar? No primeiro mês, ele deixou o dinheiro parado. E aí ficou R$1.200 vezes 6%. Na verdade, vou até colocar o contrário. É 2%. É 2% de R$1.200. Beleza, o que é 2%? É 2 sobre 100. E o D vira vezes. Cortei o zero aqui, cortei o zero. Ou seja, no primeiro mês, ele vai ter R$24 a mais.
No segundo mês, vai acontecer o seguinte. Ele vai ter 2% de 1.200 de novo. Ah, professor, não vai ser 2% de 1.024? Nesse caso, não, porque o que a gente quer fazer aqui é juros simples, tá? E juros simples, você nunca aplica a porcentagem em cima do dinheiro acumulado. Você sempre aplica a porcentagem do dinheiro original, tá? É sempre do dinheiro original. Isso aqui vai dar 24 de novo. Só que você vai ter que fazer isso durante 15 meses, porque é o tempo final da parada. Então, durante 15 meses. Se você observar, no primeiro mês vai ser 24, no segundo mês vai ser 24, no terceiro mês vai ser 24 também, porque vai ser 2% do mesmo dinheiro. Do quarto mês vai ser 24 também, e assim por diante. Ou seja, se eu tenho 15 meses, é só eu pegar 24 e multiplicar por 15, certo? Então, isso aqui a gente vai ter o seguinte, 15 vezes 4 vai dar 20, sobe 2. 5 vezes 2 vai dar 10, com mais 2 vai dar 12. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 2 vai dar 2. A gente soma aqui agora. 0, 6, 3. R$360. Esse aqui é os juros, tá? Essa é a fórmula lógica de fazer. Qual que seria a fórmula né? Existe uma fórmula para os juros simples, tá? Os juros simples, como ele não acumula mês a mês, você pode fazer ele como capital multiplicado pela taxa, ou seja, o dinheiro inicial multiplicado pela taxa, que foi o que a gente fez, ó, a porcentagem vezes o dinheiro inicial, só que aí você vai multiplicar pelo tempo, tá? Tem livros que chamam de N, esse tempo chama de N, eu gosto de chamar de T, para ficar o nosso JCIT aqui. E aí, como que seria aplicando, usando a fórmula? Seria 1.200 vezes 1.200 vezes a taxa, que é 2%. Nunca coloca só o 2, tá? Coloca 2 sobre 100, ou divide 2 sobre 100, aí você ia colocar 0,02, tá? Vezes o tempo, que no caso aqui é 20. Oh, perdão, 15. E você vai cortar os zeros aqui, né? Vai fazer 2 vezes 2, 12, vai dar 24. 24 vezes 15 vai dar o mesmo valor que a gente já calculou, não precisa calcular de novo. Ou seja, os juros, o dinheiro vai render R$360. Tá? Essa é a nossa resposta. Vamos à próxima. E mais um exemplo aqui usando juros simples, que é o seguinte. Um capital de R$400, então deixa eu anotar isso aqui, capital de R$400, aplicado a juros simples com uma taxa de 4% ao mês. Então, peraí, 4% ao mês, resultou num montante de 480. Então, montante é 480. Lembrando, o que é o montante? Montante é capital mais os juros, certo? Se o montante é o capital mais os juros, e o montante foi 480 e o capital foi 400, quanto que falta em 400 para chegar a 480? Você vai fazer o quê? 480 menos 400, certo? E aí o nosso juros vai dar quanto? Nós temos um juros de 80 aqui. Aí vamos lá. Após um certo tempo. Qual foi o tempo da aplicação? Ou seja, tudo que ele deu para a gente aqui, ele quer saber o tempo. Se ele quer saber o tempo, a gente sabe que JCIT, né, juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Se o nosso juros aqui é 80, que é o que a gente acabou de achar, e o capital é 400, vezes a porcentagem, que é, no caso aqui, 4%, né? 4 sobre 100. Qual que é o tempo? Você pode colocar X, eu gosto de colocar a própria letra da fórmula, tá? No caso aqui, eu uso T. Corta esse 4 com esse 4, vai ficar... Perdão, corta os zeros com esse zero. 4 vezes 4 vai dar 16, vai ficar 16 vezes T. O 16 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Isso aqui vai ficar o quê? Tempo é igual a 80 dividido por 16. E aí, quanto que eu preciso multiplicar 16 para dar 80? Eu preciso multiplicar por 5. Então, eu vou ter 5 meses. Por que 5 meses? Porque a taxa é em mês. Se fosse ano, a resposta é ser 5 anos, tá? Valeu!